E aí, gente, assistiram o debate? Agora está esse negócio, né? A Câmara foi bem, considerada a previsão aí de desarticulação completa. O Trump foi mais do mesmo? Até certo ponto. Mas para quem observa essa eleição aí com os olhos de um mundo angustiado, longe das picuinhas domésticas lá deles, não é isso que chama atenção, cara. Com todas as provas apresentadas pelos Twitter Papers, as confissões do Zuckerberg ainda frescas, né, e os dois processos contra o Google nas primeiras páginas do mundo todo, o tema da ameaça das Big Techs e dos oligopólios gigantes à sobrevivência da liberdade nesse terceiro milênio não ter sido sequer tocado, mostra o poder que já tem nas mãos a ditadura planetária que está aí engatilhada. Nem o Donald Trump, que foi vítima direta deles e teve de se ajoelhar ainda lá dentro do salão oval da Casa Branca, ousa peitar essa gente. Enfim, é isso aí. O Trump é o alvo das Big Techs e a Câmara atira pela arma das Big Techs. E é esse medo, né, essa impossibilidade prática de abordar diretamente esse assunto numa campanha em busca de votos, que abre o espaço para confirmar, para os olhos da geração aí sem circunstância, né, o gigantesco bullshit woke como o grande problema da humanidade. Não se tocou no único tema realmente importante da boca desse milênio, por razões diferentes de parte a parte. Da parte da Câmara, porque ela, com o seu sólido pedigree marxista, né, ter sido galgada pelo acidente de percurso aí do deserto de quadros a que está reduzida a política americana, e o Partido Democrata em especial, né, põe de repente a conspiração globalista na posição de dar o golpe final na resistência democrática muito antes do que sonhou o mais otimista dos seus agentes. E da parte dele, pela razão muito objetiva de que político vive de voto e, portanto, depende estritamente do seu canal de comunicação com os eleitores, né? E esses canais estão hoje absolutamente concentrados nas mãos dos 4 ou 5 ecossistemas de internet, né, que, com exceção daquele único que foi retirado à força dessa conspiração em que estão mergulhados até o pescoço todos os outros, né, pelo esforço patriótico e humanitário do Elon Musk, né. O Trump, gente, já sentiu na própria pele o constrangimento de ter de se ajoelhar para eles, mesmo estando na presidência da República dos Estados Unidos da América. E isso manteve o debate de ontem pairando ali em torno da mentiralhada woke, ou explorando os expedientes aí de baixa política de todos os tempos, né? E não em torno de princípios, né, como se faz tão necessário nesse momento de crise aguda da aventura humana na Terra. Um dinheirinho para esse ou para aquele grupo, sexo, raça, gênero, aborto, interessando 50% do eleitorado já nascido, evidentemente, né? Assistencialismo, Medicare, remédio barato, etc. Manteve o debate, enfim, gente, girando em torno de lições de casa decoradas em cima de cálculos eleitorais para tomar o poder, né? E tão estritamente presos por esses limites ficaram lá os dois, né, que as análises do debate na imprensa mundial hoje estão presos quase exclusivamente aos sinais não explícitos, né? A expressão facial, o tempo de fala de cada um, o tempo de jogo na defesa ou no ataque. Qualquer dos dois candidatos, gente, essa é a verdade triste, né, está a milhares de quilômetros de pensar como estadistas. E isso num momento em que o mundo, e especialmente as democracias ocidentais, nunca precisaram tão desesperadamente de estadistas. O Trump, quando muito, esbarra em princípios, né? Ele fala em menos Estado, ele fala em menos poder para a União,
isso envolvendo lá a questão do aborto, que foi transferida para a decisão dos estados. Ele fala em protecionismo contra a China, né, sem o qual vai ser preciso continuar aí achinesando os salários do lado de cá do mundo. Mas os princípios nunca chegam a ser afirmados. Tudo, do protecionismo à geopolítica, é visto pela ótica do empresário. É bom negócio ou é mau negócio? Ou pela da agente da tomada do poder, pelos agentes da lacração woke. O Trump tem noção da relação defeituosa do Ocidente com a China, né, e dos efeitos deletérios que isso está produzindo. Mas ele não consegue argumentar o protecionismo dele como uma medida de proteção às conquistas dos trabalhadores, né, que são a síntese da civilização ocidental. É isso que está afetando mortalmente, né, a confiança dos americanos na sua democracia e no seu capitalismo. A NATO, para ele, né, não é uma ferramenta essencial para deter a violência dos inimigos da democracia. É, antes disso, um contrato mal feito entre a Europa e os Estados Unidos. A Ucrânia fica em segundo plano na cabeça dele, em relação à necessidade de corrigir os termos desse contrato. Ele pensa como empresário, gente, e não como estadista. E ela é só o agente da tomada do poder por um esquema que se declara abertamente inimigo dos fundamentos básicos da democracia. Inimigo da cultura da liberdade, inimigo da primazia do indivíduo, inimigo da vitória do merecimento sobre o privilégio. Né? Agora, qualquer coisa, né, vale mais do que o merecimento para dar entrada nas pessoas para cargos e para postos da sociedade. Né? É inimiga da busca da felicidade como o melhor prover para cada um. Né? Todo mundo tem que pensar de um jeito. Né? Então, gente, não é por acaso, né, que a aposta dos grandes monopólios globalistas nessa ilustre desconhecida que era essa Câmara é de $500 bilhão e subindo. Quando os dois saem desses critérios, gente, os dois caem no eu contra você. Né? Eles perderam totalmente o contato com a história dos Estados Unidos. Perderam o contato com a história da democracia, né? Com a maior revelação, com a maior esquina que a humanidade já virou. Eles perderam o contato com a história da epopeia da humanidade contra a opressão, né? Que nunca esteve mais ameaçada do que agora, né? Nem mesmo naqueles conflitos diretos e abertos contra o comunismo e o fascismo lá no século XX. Ali, gente, os campos e os antagonismos estavam perfeitamente definidos. Agora, não se trata mais da saúde contra a doença. Né? A doença se generalizou e afeta também e principalmente o agente que salvou a democracia lá no século passado. Isso é por enquanto. Como presidente, o Trump vai poder fazer aquilo que hoje ele não ousa nem mencionar? Essa é a esperança que resta, gente. A vitória da Câmara, de qualquer jeito, põe fim à luta. A do Trump dá tempo ao tempo. Mas não dá para pensar em muito mais do que isso.